Olá, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos ao Politécnico. Em nome do Sr. Presidente do Politécnico, eu gostaria de vos dar as boas-vindas à sessão de disseminação final do projeto Eu Pago e aproveito também a ocasião para cumprimentar o Dr. Luís Coentro, que é sempre um prazer recebê-lo na nossa casa, que eu espero que cada vez mais seja a sua casa, e também aos meus colegas Adilson Marques e Miguel Peralta, da Faculdade de Universidade Humana, que é sempre uma honra partilhar convosco também estes momentos. E também gostaria de cumprimentar os meus colegas que aqui hoje nos acompanham e também os nossos estimados estudantes e também aqueles que para nós são os exemplos a seguir de qualidade de vida e de longevidade, que são os nossos participantes do programa Apagante Sénior e que muito nos elucidam como bem viver e nos inspiram a seguir as vossas pisadas. Eu gostaria também de explicar-vos o que é este momento e o quão importante é para o Instituto e para a equipa que participou neste projeto europeu, Eu Pago, que tem um nome pomposo em inglês, porque este é um projeto que é financiado pela União Europeia e que envolve várias entidades e, portanto, a língua inglesa acaba por ser a língua que nos permite trabalhar, que é o European Physical Activity Guidelines to Tackle Depressive Symptoms, e que marca a conclusão de um trabalho conjunto. Quando eu tenho o grato prazer de ter o Adilson como amigo, que é algo que é muito difícil neste mundo académico, podermos trabalhar e sermos amigos. Nós somos colegas e a amizade fica às vezes para um quarto ou um quinto plano. Então eu tenho a sorte de conhecer o Adilson e de acompanhar o seu trabalho, e um dia ele telefona-me e diz: Nuno, eu tenho aqui um projeto, isto é uma coisa que vai estar aqui na minha cabeça, mas eu acho que isto é financiável. E eu disse: Adilson, eu não sei bem o que é, mas conta comigo. Portanto, se tu achas que é importante, conta connosco. E lá nos enviou o projeto, e era um bocadinho esta ideia de demonstrar que a atividade física, porque nós achamos que a atividade física ao pequeno almoço, ao almoço e ao jantar faz sempre bem, e portanto, mesmo a política com a atividade física é sempre melhor do que qualquer outro tipo de política, e portanto nós éramos já muito fiéis a este pensamento. E ele disse: não, mas eu quero demonstrar que efetivamente para a saúde mental, porque nós vivíamos ali um período pós-pandémico, nós queremos mesmo demonstrar que isto é absolutamente verdade. E eu acho que a União Europeia pode financiar algo deste género. E lá fez a candidatura, lá fizemos, encontramos parceiros da Áustria, da Itália, dos Países Baixos, e com a ideia de produzir um guia técnico completo, pragmático, desenhado para apoiar profissionais de saúde, especialistas em exercício, decisores políticos e, acima de tudo, as próprias pessoas em depressão. Portanto, nós percebíamos que aquilo que as pessoas estavam a receber provavelmente não era suficiente, e nós propusemos a produzir este trabalho. E um dia nós estávamos a vir de Espanha e ele liga-me. É muito difícil falar com o Adilson por telefone, portanto, tem sempre uma agenda tão preenchida que é absolutamente difícil falar com ele, e quando ele nos liga, realmente diz: alguma coisa. Qual é a casa que está a arder neste momento? Pensámos que Lisboa estava realmente a ser tomada pelas águas outra vez, porque o Adilson estava a ligar, e de repente ele diz: não, conseguimos o projeto. E é um projeto de 400 mil euros, e portanto, e aquilo que mais me impressionou nas palavras dele foi: isto é uma excelente oportunidade para trabalharmos juntos. De repente temos 400 mil euros, permite fazer um conjunto de sonhos, não é? Mas a missão do Adilson é que temos alguma coisa para trabalharmos juntos. Isso realmente marcou-nos muito, e isto implicou centenas de horas de trabalho, uma equipa muito variada, que depois permitiu-nos também trabalhar de uma forma muito próxima com o Miguel e com os seus colegas, mas fez com que nós fôssemos à Áustria, fôssemos à Bélgica, estivéssemos em Beja diversas vezes, e portanto, e hoje é a sessão final em que realmente a equipa, depois de todo o trabalho que foi feito, que foi verificar toda a literatura que tinha acontecido sobre este tema, tentar sistematizá-la, devolvê-la novamente
aos especialistas, envolvemos psicólogos, psiquiatras, enfermeiros, pessoas com depressão, para percebermos efetivamente que tipo de recomendações é que podem ser feitas. E uma das coisas, quando eu estava aqui a preparar esta palestra, ou esta introdução para as pessoas que não acompanham este projeto, eu realmente, este projeto traz aqui esta mensagem clara, que o exercício é uma ferramenta segura, acessível e poderosa no caminho da recuperação emocional. É realmente uma ferramenta barata, fácil, acessível, mas se ela não for doseada na forma certa, provavelmente pode não funcionar como as pessoas têm a expectativa de acontecer. E portanto, esta ideia da motivação, do prazer e da adaptação são tão importantes quanto o próprio protocolo técnico. Da mesma forma que há um protocolo para as questões farmacêuticas ou farmacológicas, a atividade física também tem que o ter. E, portanto, a recomendação, o ato de dizer vai caminhar, tem o seu impacto, mas provavelmente o seu retorno não é aquilo que as pessoas esperam. E também eu gostaria de deixar aqui algo muito claro, que foi uma coisa que me ficou também deste novo paradigma, que é aquele em que a ciência se traduz em prática. Foi isso que realmente nós conseguimos aprender também deste projeto europeu, que é não basta ficar dentro do nosso cérebro ou dentro de um académico, uma linguagem académica que depois as pessoas, o cidadão normal não entende. Mas nós falamos inglês e depois fazemos documentos muito bonitos, mas realmente não chega às pessoas. E, portanto, a ideia era que a prática se moldasse à realidade humana em cada pessoa. Esperamos que, efetivamente, este guia possa ser um recurso útil e inspirador para muitos profissionais e instituições. E por último, eu gostava muito de agradecer à equipa EUPAG, em particular, se me permitem, à do Politécnico de Beja, que eu acho que fez um trabalho extraordinário, a Vânia, a Margarida, e também permitiu que conseguíssemos contratar uma bolseira, apoiá-la nesse momento. Entretanto, ela fez o seu caminho, inclusive fez o seu doutoramento, que muito nos orgulha. A instituição ficou habilitada a ter mais uma doutora altamente especializada nesta missão, e também a equipa da Faculdade de Sociedade Humana. E eu acho que claramente Portugal ficou muito bem representado no espaço europeu, e a marca de Portugal fica cada vez mais sólida enquanto investigadores. Portanto, desejo uma excelente sessão. Ela vai ser uma sessão muito flexível e ágil, como a atividade física assim o pede, e que, acima de tudo, que esta sessão represente este compromisso com uma saúde mental mais integrada, acessível e centrada na pessoa. A pessoa que é realmente importante, e não quem recomenda ou quem faz essa prescrição. Não é o importante. O importante é realmente a pessoa e a forma como ela adota esta nova maneira de se viver. E eu agora convidaria o Dr. Luís Coentre a fazer uma pequena introdução e depois continuarmos com a sessão. Obrigado. Muito bom dia. Quero agradecer à organização pelo convite e dar os parabéns por este evento e que culmina todo este projeto de parceria com várias entidades portuguesas e europeias. Para mim, eu acho que este tema é realmente particularmente interessante, do exercício físico e a parte da saúde mental, em específica a parte da depressão. Nós em saúde temos elevadas prevalências de patologia mental, e eu, como médico de família, é o meu dia-a-dia, a patologia mental comum, nomeadamente a depressão e a ansiedade. E o que é realmente interessante é que nós, habitualmente, para abordar estas situações, temos basicamente duas metodologias: a psicoterapia e a medicação. E temos realmente um grande portfólio de medicamentos, cerca de uma meia dúzia de classes, cada uma delas com 10 fármacos diferentes. A psicoterapia tem muitas técnicas de psicoterapia e esquecemos muitas vezes a parte do exercício físico. E eu, quando penso em termos de prescrição de atividade física, como médico, nós médicos temos basicamente dois
fármacos de exercício físico, que são as caminhadas e a hidroginástica, e nenhum deles aplicamos à saúde mental. Habitualmente queremos que a pessoa perca peso e, portanto, vai fazer caminhadas, tem dores nas costas, vai fazer hidroginástica. E, literalmente, isto é extremamente redutor. É as indicações onde o exercício físico tem menos benefício. Realmente, o exercício físico tem muito pouco ganho em termos de perda de peso. Tem realmente ganhos significativos noutras patologias, nomeadamente na saúde cardiovascular, na fragilidade do idoso, na prevenção de quedas e, curiosamente, tem na saúde mental, onde a gente se esquece habitualmente. Curiosamente, o exercício físico tem ganhos em saúde mental muito superiores àquilo que a gente espera em termos de perda de peso e, se calhar, mesmo em termos de saúde física propriamente não cognitiva. E, portanto, nós estamos a esquecer. Portanto, este programa europeu espero que marque para nós médicos uma mudança de paradigma. Gostava que se tivessem aqui mais colegas meus. Nós temos que perspectivar o exercício físico como uma arma terapêutica em muitas outras situações que não a perda de peso e as dores nas costas. E precisamos também de alargar esta prescrição de atividade física, porque o exercício físico é muito variado e, portanto, temos que individualizar a terapêutica às necessidades do nosso doente, e eu acho que é isso que o futuro nos espera, e espero que a gente mudou de paradigmas na atividade médica. Portanto, passo a palavra aos próximos. Muito obrigado, Dr. Luís Coentro. Então eu daria a palavra à doutora Dilson, aqui como a cabeça do projeto, e, portanto, doutora Dilson, a palavra é sua. Vai já apresentar a comunicação? Não, faz a apresentar, fala sobre este projeto. Muito bom dia a todos. É para mim um grande prazer poder estar aqui. Esta é uma casa que eu já sinto como minha. Já tenho esta colaboração com o Politécnico de Beja, mas em particular com os meus colegas e amigos, a Vânia e o Nuno, e quando nós dizemos amigos, significa mesmo uma amizade verdadeira, uma amizade séria, já há vários anos, e por isso estar aqui convosco é sempre um grande prazer para mim. Aquilo que nos traz aqui é o culminar de um projeto, como já foi dito, um projeto que nós iniciamos há 3 anos, e por isso estamos muito contentes com o produto, com aquilo que fizemos, e hoje é o dia de celebrar o término deste projeto. Daqui a pouco irei falar um pouco mais sobre a ideia que estava por trás, e depois aqui o meu colega e amigo também, o Miguel Peralta, irá falar um pouco daquilo que foi feito na prática para chegarmos a isto que são as tais recomendações de atividade física para pessoas com depressão ou com sintomatologia depressiva. Não tenho muito mais a acrescentar a não ser o agradecimento de poder estar aqui convosco e o prazer de poder trabalhar neste consórcio internacional, mas destaco claramente aqui os nossos colegas do Politécnico de Beja, porque foram as pessoas que mais próximas de nós tivemos, por causa se calhar da questão geográfica, mas também da relação de amizade, e grande parte daquilo que é a imagem do projeto saiu a partir daqui. E por isso então o Politécnico de Beja teve um papel fundamental, tanto a nível científico como depois também naquela parte que nós não temos habilidade nenhuma, que é poder dar uma visibilidade ao projeto. E eu falava várias vezes sobre isso, e a ideia era: como é que nós vamos fazer isso? Nós estamos fechados em laboratórios, em salas, não sabemos fazer isso. O Nuno e a Vânia estão fechados em salas, mas parece que eles conseguem multiplicar-se e conseguem depois também ter esta parte da comunicação social, esta parte da projeção da imagem do projeto, e por isso a conjunção de esforços, de habilidades diferentes, fez com que este projeto pudesse concretizar-se, e por isso é um grande prazer para nós podermos estar aqui e agradecer a oportunidade mais uma vez de podermos colaborar. Obrigado. Até nisso não tem evolução, não é? Eu vejo-vos a fazer já documentos muito bonitos, não só do ponto de vista científico, mas vejo que houve upgrade, mas pronto. Então eu agora convidaria então a apresentar o projeto, não é? Portanto, a que as pessoas possam conhecer tudo o que é o projeto Eu Pago, e é a primeira vez que nós vamos apresentar de forma pública
aquilo que depois vamos enviar para a União Europeia e esperemos que depois as próprias entidades em cada país possam difundir sobre com os vários hospitais, com os vários centros de saúde, portanto estas recomendações para que realmente os médicos possam ter mais ferramentas para recomendarem a atividade física de uma forma mais segura e mais convincente. José Wilson, a palavra é sua. O que nós partimos do princípio nós sabemos que a atividade física é um comportamento benéfico, tanto que ele é promovido, a ideia que desporto é saúde, é uma ideia que nós todos temos na cabeça, e sempre que alguém vai praticar atividade física nós achamos que está a ter um comportamento saudável, e por isso mesmo existem recomendações para a prática de atividade física com o objetivo das pessoas poderem melhorar os seus níveis e o estado de saúde. Considerando tudo isso, nós então queríamos fazer alguma coisa que pudesse beneficiar a questão da saúde mental, em particular a questão da depressão ou da sintomatologia depressiva. Olhando para os dados que existem a nível mundial, nós percebemos rapidamente que cerca de 10% da população mundial sofre deste problema, ou tem sintomatologia depressiva ou tem mesmo um diagnóstico de depressão. 10% da população mundial tem algum tipo de perturbação mental, sendo que a depressão e a ansiedade claramente são aqueles problemas que afetam a maior parte das pessoas. Se considerarmos que o mundo tem cerca de 8 bilhões de pessoas, 800 milhões de pessoas então têm um problema, nós conseguimos perceber que estamos a falar de um problema que afeta mesmo muita gente. Não é um problema novo. Se tivermos a ver uma análise de tendência dos últimos muitos anos, nós vamos perceber que é um problema relativamente estável. Se vocês estiverem a olhar ali para aquelas linhas, dados desde 1990 até mais ou menos o nosso tempo, nós conseguimos perceber que as perturbações mentais, os problemas de saúde mental são problemas que já nos acompanham há muito tempo, não é nada novo, como às vezes nós temos a ideia de pensar que é um problema novo do nosso tempo. Não, sempre existiram. A verdade é que não se falava tanto nisso. O que acontece é que nós tivemos um momento marcante, que foi a questão da pandemia, e a pandemia acabou por intensificar ou trazer mais ao de cima uma série de problemas que já existiam, eles intensificaram-se com a questão pandémica, porque foi um momento das nossas vidas que ninguém pensava, uma coisa que nós não estávamos preparados para enfrentar, então, para além de toda a dificuldade que houve em termos mundiais, em termos de logística, questões laborais, também a parte da saúde mental acabou por ser muito afetada, então podemos dizer que houve um incremento nos problemas relacionados com a saúde mental, mas não é, volto a dizer, nada novo, porque era uma coisa que já existia, a verdade é que não era tão divulgado. Considerando tudo isso, nós podemos concluir que estamos diante de um problema de saúde pública. Nós consideramos que um problema de saúde pública existe quando afeta muita gente, como é o caso, ou quando é uma coisa que tem um impacto social muito grande. E se nós considerarmos a magnitude do problema que afeta um número de pessoas tão grande, então nós claramente estamos diante de um problema de saúde pública, e como estamos a falar de perturbações mentais, nós sabemos que isto vai afetar as pessoas na sua relação com as outras pessoas, na relação que nós temos com os nossos familiares, amigos, nas relações profissionais. Sabemos que isto vai afetar a nossa produtividade no local de trabalho, sabemos que vai afetar também a nossa prestação em termos académicos, e temos aqui vários estudantes e nós sabemos que é um dos problemas que afetam muitos estudantes, principalmente do ensino superior, e por isso então, considerando tudo isso, nós estamos diante de um problema real que afeta muita gente, e nós vamos caracterizá-lo como um problema de saúde pública. Existem formas de nós podermos fazer face a este problema? Sim, existem. Como foram há pouco tempo mencionados, existem, por exemplo, a farmacoterapia ou a psicoterapia. E são formas de abordar os problemas de saúde mental e, na maior parte dos casos, até consegue-se ter um resultado positivo. O problema é que são onerosos, há um custo grande, quer seja para a pessoa, quer seja para os próprios serviços e sistemas de saúde, e também existem sempre, principalmente quando estamos a falar na toma de medicamentos, sempre um efeito secundário, e nós sabemos que principalmente nos medicamentos para tratar certos problemas de saúde mental, certas perturbações, a questão da dependência que a pessoa depois vai desenvolver relativamente ao próprio medicamento, ela é
a uma situação muito real e muito presente. Basicamente podemos dizer que, se por um lado podemos tratar o problema, mas por outro lado há uma série de outros problemas que acabam por se desenvolver. Não se fala tanto, mas é uma realidade. Mas eu destacava mais, se calhar, a questão do custo. Aquilo que a investigação tem demonstrado nos últimos tempos é que tanto a atividade física como a aptidão física, eles podem dar um contributo significativo para a prevenção de várias perturbações mentais, em particular agora estamos a falar da depressão, ou podem mesmo ser utilizadas como forma de tratamento, principalmente quando a doença está num estádio mais inicial. E por isso, a partir daí, nós começamos a ver o potencial que a atividade física poderá ter para a prevenção e para o tratamento, então, das perturbações mentais, mas em particular da sintomatologia depressiva. A partir daí nós começamos a ficar curiosos, fomos ler muitos estudos, fomos pesquisar a literatura existente, mas como investigadores nós queremos sempre ver com os nossos próprios olhos. E por isso, a partir daí, iniciamos desde 2019, 2020, vários estudos, precisamente a tentar compreender a relação entre a depressão e a prática regular de atividade física ou aptidão física. E para nós ficou muito claro que havia uma relação entre a prática de atividade física e a depressão. Numa linguagem muito simples, basicamente o que queremos dizer é que mais atividade física, menos depressão. Ou mais atividade física, a pessoa tem menor probabilidade de ter depressão ou desenvolver sintomatologia depressiva. Então fizemos vários estudos, isto é apenas uma amostra daquilo que nós acabamos por fazer e para nós ficou muito claro. Partindo então deste princípio da solidez da evidência científica que já existia, começamos a pensar como é que nós podemos dizer às pessoas para praticarem atividade física, considerando que ela pode dar um contributo para fazer face a problemas de depressão. Então nós queríamos poder comunicar de uma maneira um bocadinho mais específica ou com mais rigor. E nós fomos procurar e não existem recomendações de atividade física especificamente para este problema. Aquilo que nós encontramos e aquilo que nós normalmente utilizamos é que existem recomendações de atividade física, mas são recomendações gerais. Ali do vosso lado direito vocês vão encontrar as recomendações de atividade física da Organização Mundial de Saúde, são aquelas que são muito conhecidas, elas foram publicadas em 2020, fizeram um upgrade, ou podemos dizer uma atualização das recomendações que existiam de 2010, e são recomendações muito gerais, mas nós queríamos ir um pouco mais além, porque entendemos que para um problema tão específico, se calhar, nós não podemos simplesmente dar uma recomendação específica, porque acreditamos que provavelmente não iria ter o efeito pretendido. Então, a partir daí, surgiu a ideia deste projeto em nós pensarmos que quantidade de atividade física nós devemos recomendar a alguém que tem sintomatologia depressiva ou depressão. E a partir daí então surge todo este trabalho que nós fizemos para podermos responder a esta questão. Trabalho este que agora o Miguel vai explicar um pouco mais ao pormenor, dizendo-vos aquilo que nós fizemos e depois o produto final são as próprias recomendações de prática de atividade física para pessoas com depressão.